Gavião arqueiro, vinho, templo, comunhão. Sobre o que será que é esse episódio de hoje? Se liga, galera do Saltinho, que tá começando mais um episódio da nossa série Reformando o Normal. E hoje é o quarto e último episódio. Uhul! Vamos recapitular o que a gente disse nos últimos episódios? O primeiro nosso foi sobre o culto. O que a gente aprendeu? Que a gente não precisa estar em um momento de culto para adorar a Deus. Que a gente pode adorar a Deus através das nossas ações, Amém. das coisas que a gente faz, independente do lugar, independente do momento. Segundo que a gente aprendeu foi sobre o clero, que fala sobre o sacerdócio, fala sobre sermos ministros de Deus. A gente tem um chamado, a gente tem um propósito e a gente pode exercer nosso ministério também, independente do lugar. Não precisa ser só dentro da igreja, fazendo algo de dentro da igreja. A gente exerce na nossa profissão, na nossa escola, enfim. O terceiro, que foi da semana passada, que foi sobre domingo. Talvez vocês até lembrem uma dancinha que rolou aí e tal. No, God! Que fala sobre domingo não ser o único dia que a gente tem que adorar a Deus, mas que Deus é o Deus de todos os dias e que todos os dias a gente tem que buscar a Deus, glorificar a Deus e ter um relacionamento com Deus. E hoje a gente vai falar sobre o templo. Ficou curioso? Vem com a gente, roda a vinheta! Vamos lá, falar então sobre o templo. Vamos começar aqui, Tainázinha. O que será que a Bíblia tem a dizer sobre templo? Para eu entender um pouco sobre a história da Bíblia com o templo, a gente tem que pensar e voltar atrás na história da Bíblia, até nos primeiros relacionamentos do homem com Deus e na primeira vez que Deus mandou o homem construir um templo, enfim, como que tudo isso começou. Então vamos lá. O primeiro relacionamento que o homem teve com Deus foi Adão e Eva, né? Que eles moravam lá no paraíso. E o que aconteceu? O pecado ele veio e ele separou, ele quebrou com o relacionamento que o homem tinha com Deus, né? Ele criou tipo um abismo. Aqui tava Deus, aqui tava o homem, e antes eles estavam juntos, eles tinham um relacionamento perfeito, felizes, andando no jardim. E aí, de repente, o homem pecou e criou essa barreira, assim, o pecado ele cria uma barreira entre o homem e Deus, e aí de repente o homem fica com vergonha de se relacionar com Deus, com medo, e aí o que a gente faz? Como que a gente conversa com Deus? Meu Deus é grande demais, Deus é poderoso demais, como é que a gente vai fazer? Socorro. Socorro. E aí a gente vê que na história ficou muito tempo, né, desse jeito, nesse negócio de não quero falar com Deus, eu tenho vergonha, eu tenho medo. E a gente até pode ver quando a gente fala sobre a história de Moisés, né? Que as pessoas iam falar, às vezes queria falar com Deus, falam, Moisés, vai lá falar com Deus no monte, Moisés, entendeu? Quem sempre subia no monte? Moisés. Quem viu a sarça ardente? Moisés. Tudo era Moisés, entendeu? Tudo. Moisés, vai que é tua, que hoje é, se for pra matar alguém, porque naquela época a presença de Deus era algo tão santo, tão puro e tão separado assim, que às vezes as pessoas, elas tinham medo, assim, de morrer na presença de Deus por não serem dignas, sabe? De estar na presença de Deus. Tanto que quando Moisés foi ver, assim, a sarça ardente, Deus falou pra ele, Moisés, tira as sandálias que o lugar que você tá pisando é santo. Então, era uma coisa, assim, muito, muito restrita e exclusiva o relacionamento do homem com Deus. Mas Deus, ele queria ter mais intimidade com o homem. Então, a partir desse momento, Deus, ele chama Moisés, ele dá instruções para Moisés para fazer um templo, um santuário. Aí ele chama Moisés no cantinho assim e fala só, vou fazer uma planta aqui pra tu. E ele passou tudo, passou medida, passou materiais que devia ter no templo, tudo. E o que será que tinha, né? Cores, espaço e... Cara, é muito doido pensar que Deus, naquela época, tanto tempo atrás, já tinha passado uma coordenada, tipo assim, nem existia o curso de arquitetura ainda. Então, assim, eu sou arquiteta, né? Quem pegou referência aí, quem pegou, quem não pegou, não pegou mais. Enfim, Deus ele passando assim, instruindo o homem, olha, você vai construir desse jeito, com essa medida, desse material, o espaço vai ser assim. E Deus olhou para Moisés e falou assim, olha, você vai construir um templo, e nesse templo vai ter um átrio, e vai ter um lugar lá dentro, um santuário, e dentro do santuário vai ter o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era um lugar onde a glória de Deus se manifestava. Mas era um lugar extremamente restrito, que só uma pessoa poderia entrar, que era o sumo sacerdote.
E esse sumo sacerdote, ele poderia entrar só uma vez ao ano também. Então não era aleatório. Tava andando ali, vai, Elisa, amigo do sacerdote. Hoje eu tenho vontade de falar com Deus. Vou ao santuário. E entra lá. Não. Ele só podia ir uma vez no ano e ele tinha que entrar. E eles vão contar uma curiosidade aí da cordinha que eu não sei direito. Que muitas vezes esse sumo sacerdote ele tinha que ser amarrado. Por quê? Porque ninguém mais poderia entrar lá dentro. Então, se o sumo sacerdote demorasse lá dentro, ninguém poderia entrar lá e falar, e aí, tá demorando por quê? Não podia. Se ele desmaiasse lá dentro, tivesse uma falta de ar, ninguém ia saber. Então, muitas vezes, quando demorava muito, eles puxavam a corda pra ver o que tá acontecendo, entendeu? Às vezes, puxava a pessoa, né? Moisés, tu tá aí ainda, Moisés? E aí, como é que tá? Entendeu? Sim, então tinha essa questão, era algo muito exclusivo e tinha um representante que era o sumo sacerdote e era muito difícil então o relacionamento do homem com Deus. Mas aí Deus, em sua perfeita sabedoria, em seu plano perfeito, ele já sabia que ia mandar Jesus como um sumo sacerdote para poder fazer esse elo mesmo da gente com Deus e restaurar essa ponte que tava ali no abismo, né? Imagina um abismo, um buracão assim. E aí vem Jesus e ele serve de ponte para ligar de novo o homem com Deus. E a Bíblia fala que Jesus ele se fez exatamente isso, esse representante, esse sumo sacerdote. Jesus ele vem e ele se torna a representação de alguém que entra no Santo dos Santos pela gente. E quando ele morreu por nós, nos purificando de todo o pecado, ele nos tornou puros o suficiente para a gente poder entrar na presença de Deus e conversar com Deus. E a Bíblia até fala que o véu que separava se rasgou. Então, quando tinha lá na época do templo de Moisés, o Santo dos Santos, tinha uma cortina, um véu, que ela separava o lugar do santuário do Santo dos Santos. E quando Jesus morreu, a Bíblia fala que simbolicamente esse véu foi rasgado, não existia mais separação, não existia mais Santo dos Santos, não existe mais nada disso, porque você e eu, a gente pode conversar com Deus agora, normal. Uhum. A gente pode simplesmente ir aqui do jeito que a gente tá e orar, falar com Deus. Pensa que coisa mais louca. Antes as pessoas tinham todo um negócio, ritual assim pra falar com Deus. E hoje a gente pode falar, se a gente quiser falar 24 horas por dia, a gente pode. Se a gente quiser falar os 365 dias do ano, a gente pode. A gente não precisa só escolher um dia no ano pra falar, né? Olha que bênção. Deus é top. E aí quando Jesus veio e ele foi voltar aos céus, ele falou pra gente, deixo com vocês agora O Espírito Santo. Espírito Santo, Consolador. E mais do que isso, ele disse que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Abre aí na referência. Ixi, é tu, minha filha. E vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então quer dizer que a gente é templo do Espírito Santo? Sim. Então como é que será que toda essa questão funciona, né? Nós somos templo do Espírito Santo a partir do momento que a gente tem essa ligação com Jesus. E a partir do momento que a gente tem essa ligação também com as outras pessoas que também são templo. Então o templo não é aquele lugar lá no 90 que a gente chama, né, de igreja. O templo somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Mas a Tainá não é a igreja sozinha. A Tainá é a igreja a partir do momento que ela tem o Espírito Santo dentro dela, que ela tem essa ligação com Jesus e que ela tem essa ligação com as outras pessoas que também são templo. Porque a igreja ela é o corpo de Cristo e o corpo ele é composto de vários membros, não só de um. Então eu sozinha e longe de Jesus, eu não sou templo. Eu sou templo quando o Espírito Santo está vivendo dentro de mim. E aí eu me faço morada do Espírito Santo. E aí eu tenho um relacionamento com outros membros do corpo e juntos a gente é o corpo inteiro, a gente é a igreja, entendeu? Então nós somos a casa de Deus. Nós somos onde o Espírito Santo habita. E o que a gente pode falar? Se você quiser abrir aí pra mim, Tainázinha, de novo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A gente não é de nós mesmos. Elisa não é pela Elisa. A Elisa é templo do Espírito Santo, assim como a Tainá é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que saber o que a gente faz com o nosso corpo. A gente tem que saber como glorificar a Deus com o nosso corpo, né? O nosso corpo ele não pertence a nós.
Tem até uma música, já fica aí pra vocês ouvirem, do Marcos Almeida, que chama Casa, e fala: Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Eu sou casa, sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas mora dentro de mim. Então pensa que Deus não é alguém que você tem que encontrar e ele mora ali na igreja, na Sal da Terra da 90 ou em qualquer outra igreja que a gente vê por aí, né? Não, Deus ele mora dentro de você através do Espírito Santo. E esse corpo seu não é mais seu, mas é do Espírito Santo, é de Deus. Então a gente tem que tomar conta do nosso tempo. Imagina assim, que você é uma casa onde Deus mora. E você precisa cuidar dessa casa, deixar essa casa limpa, deixar ela arrumada. Tipo seu quarto, você dorme lá, né? É muito ruim dormir no quarto quando tá uma bagunça, quando tem trem em cima da cama, cabide, você acorda no meio da noite, é um cabide que tá aqui no seu costelo, pelo amor de Deus. E aí, como é que a gente pode falar mais sobre isso? Que a gente falou que, meu Deus do céu, a casa é de Deus, nós somos a casa de Deus, né? Então, às vezes, a gente acha que Deus só vai falar com a gente quando a gente tá lá na igreja. E, às vezes, a gente vai lá na igreja e ora, né? A gente, às vezes, tem muito essa imagem na nossa cabeça, tipo, nossa, preciso orar, vou à igreja. Ou então, alguma coisa assim. Mas, na verdade, você pode falar com Deus onde você está agora na sua casa. Por quê? Porque aí você é templo, né? Sim, ele habita dentro de você e não tem mais restrição. E você tem que cuidar do seu corpo, do seu templo, né, pra ser um lugar de Deus. E não só no sentido de, sei lá, como é que eu vou deixar essa casa então dentro de mim arrumada? Como assim, Tainá? Porque às vezes você vai na igreja e você pensa eu entrei na igreja, eu não posso mais xingar. Eu entrei na igreja, eu não posso falar palavrão. Entrei na igreja, você tá aqui, ó, de postura reta, comportada, perninhas cruzadas, porque aqui Deus tá aqui e Deus tá vendo. Então, qualquer coisa que eu fizer de errado aqui, Deus tá vendo. Mas, cara, Deus tá vendo em qualquer lugar, Deus mora dentro de você. Então, você tem que cuidar do seu corpo da mesma forma como você cuida do templo da igreja. Não que você não tenha que cuidar lá, por exemplo, deixar um copo de plástico jogado ali no chão, na cadeira, derramar suco, fazer lambança. Às vezes aquele momento de pipoca, né, que a gente tem, às vezes a gente derruba uma pipoca ali no meio do culto, no pátio, a gente fala, ninguém viu. Não, minha filha, pega a pipoca aí, pega do chão. A gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar, porque é o nosso lugar de comunhão. Mas assim como a gente cuida da igreja lá também, a igreja das quatro paredes, a gente tem que cuidar da gente que é a igreja. E como que a gente cuida isso? Tentando viver em santidade, tentando limpar tudo de impuro, todos os pecados, aquelas dúvidas que estão dentro da gente. Às vezes, sei lá, você guarda rancor de uma pessoa e nunca conseguiu perdoar ela, ou às vezes você tem inveja de alguém, ou você tem preguiça e luta contra isso, ou você é egoísta, enfim, tem tantas coisas que a gente faz de errado, mas quando a gente fala de cuidar do nosso corpo, a gente tem que tentar buscar essa santificação, essa purificação, entendeu? Pra gente cada dia mais ser um lugar melhor pra Deus morar, pra ser um lugar que Deus gosta de morar. E a santificação tá diretamente ligado com o quanto a gente é cheio do Espírito Santo. Porque a partir do momento que o Espírito Santo ele mora em mim, a minha vida reflete isso. Ele vai influenciando a gente nas pequenas maneiras, né? Às vezes na sua casa, do jeito que você fala com a sua mãe, com o seu pai, às vezes do jeito que você às vezes conversa com o seu coleguinha. Deus, o Espírito Santo, ele vai falando com a gente nas pequenas coisas. Ele vai é como se o Espírito Santo muitas vezes ele nos guia para fazer as coisas certas, entendeu? Ele nos influencia para ser a nossa melhor versão, né? Sim, e quando ele mora dentro da gente, ele coordena tudo que a gente faz. Então, tem um versículo aqui em Efésios 5:18 que fala assim, ó: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E às vezes você fica pensando, que viagem, né? Como assim? Vinho e Espírito Santo, o que tem a ver? Mas é porque você já viu uma pessoa bêbada? Às vezes você já viu na sua família, ou às vezes você viu em um filme ou uma série. Mas enfim, todo mundo sabe como uma pessoa bêbada é. É muito ruim, porque a pessoa dá uns PT lá e aí às vezes ela nem lembra do que ela fez. Ela começa a, sei lá, cantar alto e fazer bagunça, derrubar as coisas. Ela não age normal. O vinho sobe pra cabeça dela e toma conta das ações dela.
E quando o autor compara o Espírito Santo com o vinho, é que ele fala dessa forma, que o Espírito Santo ele tem que encher a gente e entrar na nossa cabeça de uma forma que vai controlar mesmo tudo que a gente faz, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, tudo tem que ser controlado pelo Espírito Santo, entendeu? E como será que a gente pode ser, então, cheio do Espírito Santo? Lendo as Escrituras. Como assim lendo as Escrituras? Sabe essa Bíblia que às vezes você tem em casa, até às vezes você tem no celular? Você não tem ela à toa, deixa eu te falar. Não é à toa. Jesus, Deus, ele instruiu pessoas para criar um manual para deixar aqui com a gente, né? Que é a Bíblia. E que muitas vezes a gente acha que a Bíblia é só um livro pra gente ler quando a gente tá na igreja, né? Vamos citar um versículo aqui, vamos olhar na Bíblia. Não, a Bíblia é para ser algo para ser estudado diariamente, porque é quando Deus fala com a gente. A palavra de Deus está na Bíblia. Tudo que você quiser saber, quando você tem às vezes dúvidas sobre alguma coisa, você pode olhar na Bíblia, porque é a forma que Deus pode falar com a gente. Exatamente. E pra gente cuidar do nosso tempo, pra gente ler a Bíblia, pra gente viver esse momento de santificação, né? A gente precisa de disciplina. E é aí que entra a nossa analogia com o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, maroto. Qual que é a diferença entre o Gavião Arqueiro e todos os outros super-heróis dos Vingadores? O Gavião Arqueiro, ele não é, sei lá, um experimento que foi, sei lá, colocado em uma maneira assim, não. Ele não, sei lá, nasceu falando. Não, ele não, sei lá, ele não veio de um experimento, ele não recebeu uma joia do infinito. Não foi picado por uma aranha, ele não criou uma super armadura. Ele não foi rico assim, falou, sei lá, vou fazer os treinos aqui, vai dar certo. Não, foi com muita disciplina e treinamento, né, pra ele ser o que ele é hoje. Sim, então ele é um super-herói que, se parar pra pensar, ele é normal, ele não tem nada de super. O que torna ele super é porque ele cresceu treinando aquilo era o objetivo dele. Eu quero ser bom na mira aqui, na acertar os treinos, então eu vou treinar e vou me disciplinar e todos os dias vou estar lá e tal. E da mesma forma é a gente, com o Espírito Santo, com o templo nosso. Pra gente cuidar do nosso templo, a gente tem que ter uma disciplina de leitura da Bíblia diária, de oração, de comunhão com os irmãos, porque tudo isso abençoa a gente e é através disso que Deus se revela a nós. E muitas vezes Deus se revela a nós através da comunhão que a gente tem com as pessoas. E então, sempre aquele devocional que a gente tem na segunda-feira, que às vezes dá uma preguicinha de ir, eu sei, é difícil, mas é tão bom você poder ler a palavra com o seu amigo. Por quê? Porque às vezes você lê a palavra e Deus fala com você através dela alguma coisa, uma ideia central. E aí às vezes Deus fala outra coisa com o seu amigo. E aí o seu amigo vai lá e fala pra você, fala, nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. E você fala pra ele, então acaba que Deus se comunica através dessa relação. Então, em resumo do episódio de hoje, o que a gente aprendeu? Deus não tá só na igreja, só nas 4 paredes, só na Sal da Terra 90, mas ele tá dentro de nós. E eu sozinha não sou igreja. Eu sou igreja quando o Espírito Santo tá dentro de mim e quando eu tenho comunhão com outros membros da igreja pra gente se tornar um corpo. E sendo o templo de Jesus, eu preciso cuidar do templo, cuidar do meu corpo e saber que o meu corpo não é meu e viver uma vida de santidade, uma busca por tentar me purificar do pecado e saber o que está de errado, identificar ali o que eu preciso mudar para viver como Jesus. E por onde eu for, para as pessoas perceberem que o Espírito Santo está dentro de mim. Elas vão perceber isso com as minhas ações, com as minhas palavras. E se você está passando por alguma coisa, às vezes, que você fala, nossa, nessa reflexão de hoje, desse vídeo, eu parei para pensar e minha vida tá um quarto bagunçado. Ou a sua vida tá, sei lá, você tem uma casa e Deus, ele é só um quartinho na sua casa. Então você tem ali departamento de Deus, departamento das outras coisas. Tudo que você faz não envolve Deus, mas quando você quer Deus, você abre a portinha e fala, ei Deus, será que tá aqui ainda e tal? Não, cara, deixa Deus entrar na sua casa inteira, sabe? Deixa ele ser seu fundamento ali, deixa você construir sua casa em cima dele, em cima da rocha, em cima da verdade dele.
Deixa ele ver os seus pecados, que às vezes você tem vergonha, às vezes você tá ali igual o povo ali do Moisés, né? Vamos lá, fala você com Deus, porque eu não tenho coragem de falar com Deus. Mas Deus conhece seu coração, Ele sabe tudo que você faz de errado, Ele sabe cada pensamento ruim, cada coisa ruim que você desejou pra alguém, sei lá, Deus sabe de tudo, isso não é surpresa pra Ele. Então deixa Deus ver e deixa Deus te ajudar mesmo a limpar isso e purificar, né? E não só isso, mas conta com a gente. Sim, com certeza. A gente tem essa carinha de adolescente, mas a gente não é mais adolescente. Sim. E a gente já passou por coisa de adolescente. Sim. Então, tudo que vocês passaram aí, gente, nada surpresa pra gente. Passou. A gente também não tá aqui pra julgar nem condenar Claro ninguém. A gente quer ajudar vocês mesmo a viver essa vida, a se tornar um templo melhor mesmo pra Deus. A gente todos os dias tem que buscar isso também. A gente tá longe de ser perfeito, a gente tá longe de ser um templo bom. Mas é assim mesmo, a gente vai se ajudando. Então, se você estiver passando por algo que você precisa de ajuda, que você não sabe como lidar, uma situação difícil, fala com a gente da equipe do Saltinho tá à disposição mesmo pra ouvir vocês e a gente quer estar junto de vocês nessa caminhada. Sim, e a gente também pode aprender muito com vocês, porque da mesma forma que vocês são transformados, né, e vocês precisam mudar várias coisas, a gente também precisa mudar várias coisas. Essa transformação, ela não acaba às vezes, sei lá, quando eu crescer eu não vou pecar mais. Não! É algo que vai ser pra sua vida inteira, é um processo de santificação. O processo de santificação, ele só vai acabar quando a gente estiver com Jesus. E quanto mais perto você tá de Deus, vou te falar que mais defeito, mais pecado você enxerga. Então, quanto mais você vai vendo tanto que Deus é santo e puro, mais você vai vendo tanto que a gente é, tipo, pecador, assim, e tanto que a gente tem que melhorar. Mas o Espírito Santo está aí pra nos ajudar nessa caminhada. E amém, né, que ele incomoda a gente. Amém que ele fala sobre isso com a gente, né? E só pra terminar aqui, nós todos podemos ser gaviões arqueiros. Por quê? Porque a gente pode ter essa disciplina, né, que a gente falou, sobre buscar Deus nessas pequenas coisas, na oração, na nossa comunhão. Então a gente vai ser moldado a ser esse super-herói que pode pregar a palavra de Deus para as pessoas. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Lembra, você é templo, eu sou templo, nós somos templo. Aproveita a semana. Tchau!